Bom, boa tarde, Vladimir. Desde já quero-te agradecer por teres aceito o nosso convite. Hoje iniciamos aqui um novo projeto, aqui no Clube Oriental de Peixão, que é o podcast. Este podcast vai no âmbito das comemorações do 25 de Abril, dos 51 anos, e espero que possamos partilhar algumas das tuas experiências ao longo dos anos aqui no Clube Oriental de Peixão também. Como começou a tua ligação ao Clube Oriental de Peixão? Muito cedo. Mas antes de mais, obrigado por este convite. É uma experiência nova aqui também, aqui no clube e para mim, não é? E fico muito agradecido de serem lembrado de mim, para vir aqui falar um pouco aqui da minha vida, da vida do clube, aqui da freguesia. A minha ligação ao clube começou bastante jovem. Eu sou dos sócios, acho que sou 21 ou 23 sim, por aí. Do Clube Oriental de Peixão. Portanto, eu entrei para sócio muito novo, o meu pai já era sócio, o meu pai nunca, por exemplo, está aqui a Galeria dos Presidentes, ele nunca foi presidente da direção do Clube Oriental de Peixão. Foi presidente da Junta durante muitos anos? Sim. Eu é que fui depois em 82, mas muito antes disso eu já era sócio do Clube Oriental de Peixão, fui uma espécie de jogador de futebol aqui também no Oriental de Peixão e, portanto, foi desde jovem que entrei aqui para o clube e mantive-me até durante muitos anos. Ainda hoje sou sócio do Clube Oriental de Peixão. Já pagaste as contas este ano? Por acaso este ano não sei, eu paguei quando me entregaram aquela placa que tu me... sim. Paguei tudo até aí. Sim. Não a sei. placa de 50 anos de sócio? Não? Exatamente. Portanto, não, se tiverem atraso, são poucas. Que eu paguei até ao final do ano, deve ser só as deste ano que estão em atraso, talvez. Portanto, que memórias guardas dos teus primeiros tempos aqui no Clube Oriental de Peixão? As memórias primeiras é dos bailes. Os famosos bailes. Os famosos bailes aqui de Peixão. Aliás, na altura havia o baile aqui do Clube Oriental de Peixão e havia um baile ali particular que eu chamava Baile Zé Arlino, mas antes do Zé Arlino havia do Diamantino, que fazia um baile, era uma competição. E eu, na altura, nos meus 14, 15 anos, frequentava os bailes e a malta tinha por hábito vinha aqui ao clube, depois ia lá e conforme tivesse o ambiente ou as raparigas de quem nós assim tínhamos alguma preferência, ou ficávamos no clube, ou íamos para lá. Portanto, durante muitos anos isto funcionou assim, aqui em Peixão, numa competitividade a sério mesmo. Mas saudável, sempre. Sempre saudável, sim. Às vezes havia escaramuças, mas isso tanto havia num lado como no outro. Mas isso era, muitas vezes já... depois da malta ter bebido uns copos e etc. Ainda hoje é assim. Mas ainda hoje, se calhar, é assim. Ultimamente não tenho vindo, mas possivelmente vai ser a mesma coisa. Eram uns bailes muito concorridos. Muito concorridos. Aliás, Peixão sempre teve fama, e digamos que eu aproveito, destas terras pequenas aqui do Concelho de Olhão e mesmo de Faro. Era a terra que tinha a fama dos melhores bailes e da melhor festa. A festa de Peixão, na altura chamava-se a Vigília. Que era feita na igreja, certo? Feita na igreja, exatamente. A Vigília de Peixão tinha fama, aqui nos arredores, era a festa maior que havia. Era a maior festa aqui e o Clube Oriental de Peixão, mesmo antes do 25 de Abril, muito antes do 25 de Abril, não é? Na altura não havia futebol em termos distritais, não é? Então jogavam-se torneios amadores e o Peixão sempre teve uma grande equipa de futebol. O Peixão jogou com as melhores equipas na altura, que era da Penha, por exemplo, vinha lá de Faro. Faziam-se aqui torneios, havia torneios na Penha, havia em Estoi também. E Peixão sempre teve uma grande equipa de futebol, com bons jogadores. Olha, o teu tio era um grande jogador do Oriental de Peixão, o Netinho. O meu primo Joãozinho, que faleceu lá em Moçambique, na guerra, e tantos outros aqui de Peixão, que eram grandes jogadores de futebol. E os bailes eram dos mais famosos, eram aqui em Peixão. Tanto aqui no clube, como os outros lá da concorrência lá do Diamantino e do Zé Arlino. Na altura que tornaste presidente, como era o clube na altura?
Mas eu, antes do cargo de presidente, participei em diversas direções. Já fazias parte de várias direções antes de... Ok. Já fazia parte das direções anteriores. Eu aqui no clube passei por, desde do grau mais baixo da direção, não é? E desde jovem que fizeste parte das direções? Sim. O 25 de Abril apanhou-me com 19 anos. Tinhas 19 anos em 74? Em 74. Fiz parte logo a seguir ao 25 de Abril, as direções, sempre a seguir ao 25 de Abril. Sim. Antes nunca fiz parte. Sim. Mas a seguir ao 25 de Abril fiz de várias até o ano que depois fui presidente. Um ano e qualquer coisa. Que houve ali as eleições era por um ano, não era bianual. Hoje em dia são... Sim. E eu fiquei um ano e depois a seguir... Quando eu fui presidente era o Alcino vice-presidente, depois nós trocámos. Ficou ele em presidente e eu era vice-presidente. Mas ocupei também o cargo de tesoureiro, de secretário, membro da Assembleia Geral do Clube, do Conselho Fiscal. Fui também responsável pelo futebol quando o Peixão disputou o regional, os distritais, não é regional, os distritais. Sim. E era o treinador, aquele indivíduo, que é o Vítor, que era o dono, ainda o dono daquele restaurante que há ali nos Salgados, que é não me lembro agora o nome daquilo, mas é o restaurante que está lá, que é do peixe assado. Tintol, exatamente. Exatamente. Esse era o treinador do Clube Oriental Peixão nessa altura. E tínhamos uma equipa muito jeitosa. Fui responsável disso e aqui no clube ainda tive a meu cargo a responsabilidade da secção desportiva, que durante alguns anos teve aqui um trabalho, digamos, meritório, principalmente a nível do teatro. Ok. Antes do 25 de Abril já havia um grupo de teatro aqui em Peixão, que era o responsável, era o meu pai. Lembro-me ainda, eu era miúdo, que neste palco está aqui, ainda é o mesmo. A representar aqui em cima, tinha eu meus 7 anos. Já fazias parte do grupo de teatro? Não entrava na peça. Não entravas na peça? Não entrava na peça, só como figurante. Como figurante. Mas lembro-me, ainda hoje sei de memória, a poesia, se a memória não me falhar, que o meu pai me arranjou e eu, numa dessas noites, vim aqui para cima declamar uma poesia. Nesses grupos de teatro. Há ainda pessoas aqui de Peixão que faziam parte nessa altura, como a Susana, o Emiliano Charneca, era o Joaquim Canário, que já morreu, e outras pessoas aqui, a Evelinda, está por aí, sim. E muita gente fazia parte aqui. Aquilo normalmente faziam 2 vezes por ano. Ensaiavam uma peça ali no início do inverno e depois outra a seguir ao inverno, e isto tinham que fazer sessões 2, 3, 4 noites para todas as pessoas poderem vir à sala. Não levava muita gente. Exato, isto era toda a gente. E tinha uma grande aderência. O teatro na altura tinha muita gente vinha assistir aqui assim. Antes do 25 de Abril, o meu pai era o ensaiador do teatro. Já havia teatro. Normalmente faziam-se 2 peças por ano. E era do grupo de pessoas aqui de aldeia. Sim, aqui da aldeia, que faziam parte. Essas peças, depois do 25 de Abril, a primeira foi logo a seguir ao 25 de Abril, já não foi o meu pai o encenador, foi um indivíduo de Faro que era o professor Louro. Encenámos aqui a exceção e a regra do Bertolt Brecht. Fizemos aqui em Peixão, sei lá, mais de uma semana de sessões. Tivemos em Olhão, em Faro, em Portimão, creio que em Tavira. Corremos aí uma série de sítios. Até para o interior do país. Lembro-me bem, na altura, nós deslocávamos, fomos uma vez ali para São Marcos da Serra, ou Santana da Serra, uma coisa dessa. Fomos numa berrelier da tropa. Sério? Os militares vieram buscar aqui e fomos na BR. Engraçado. Era eu, o Ângelo, o pai ali de Samuel, o teu pai, ali, a Nalinha ali do café, a da Fran, a mãe do Fábio, era a Celinha,
do mulher do Idalécio. Sim. E então... Que engraçado. E então íamos na Berle, parecíamos que íamos para a tropa. E depois, uns anos depois, o professor Louro deixou, e depois ensinámos com uma amiga minha ali de Olhão, que é a Rosa Estevam, por acaso há muitos anos que não a vejo, que era profissional de teatro. Ela fez teatro em Setúbal e depois casou aqui em Olhão, veio para cá para o Algarve e fazia parte do teatro Leite Sem Faro. Okay. Era a Rosa Estevam, que ensaiámos depois aqui o piquenique. Aí já entrou o Zeca e a Isilda e um rapaz que é o Marco, mora ali pelos lados da Queijeira, o Osvaldo Caldeira, que já faleceu aqui há uns anos, e foi feito aqui nesta sala também. Aí também andámos por vários sítios. Mas antes do 25 de Abril já o clube tinha essa tradição do teatro. Uma coisa assim mais contida. Mais contida, claro. As peças nunca se iria fazer o Bertolt Brecht antes do 25 de Abril, não é? Não deixariam, só depois. Fez. O meu pai, além da parte era o ensaiador do teatro, tinha a cargo dele uma parte de ilusionismo. Ah, é? A sério? Ainda guardo lá uma peça, duas peças das que ele tinha do ilusionismo, que estão lá no espólio dele, não é? Que eu tenho lá em casa. E que atividades mais havia na altura que foste presidente? Havia o futebol, havia o teatro? Havia o teatro. O atletismo na altura? Sim, já havia atletismo. Já havia atletismo. Mais tarde foi dinamizado assim como mais cutilância, mas já havia. Mas o futebol era a principal atividade, era o futebol na altura? O futebol era a principal atividade do clube. Nessa altura, houve aqui uma grande dinâmica com as matinés. Com as matinés, exatamente. As matinés que eram feitas em que dia? Era ao domingo? Era ao domingo. Durante a tarde? Sim, era na tarde, mas era ao domingo. Acho que também se fez ao sábado, mas ao domingo é que era o dia forte das matinés. E que tiveram aqui, isto vinha... Bom, era a sala de abertar todos os dias aqui da matiné. É que muita gente me fala de que as matinés, e hoje em dia somos... As matinés de Peixão. Muitos namoricos aqui de Peixão começaram nas matinés. Aqui das matinés do Clube Oriental Peixão. E nessa altura era a matiné estava... Aí, uns anos seguintes, não é? Não foi só aí. Sim. Mas em termos desportivos, o futebol é que era... O futebol é que dominava na altura. O atletismo veio um pouco mais tarde. Foi crescendo. Sim. Mas o ponto principal era o futebol. Aliás, o Clube Oriental Peixão, sempre a modalidade que formou o clube era o futebol. Era o futebol, exatamente. A grande rivalidade que havia entre o Benfica e o Sporting e o Peixão foi buscar o Oriental, que era uma equipa na altura da primeira divisão. Exatamente, o Oriental na altura estava na primeira divisão e o Peixão tinha de se filiar a alguém. Pois, e então, para não ferir não um nem outro, foi o Oriental Peixão. Exatamente, em vez de ir para o Sporting ou para o Benfica, que era o que normalmente costumava fazer. Eu não sei se vocês têm conhecimento, Miguel ou alguma deles, se calhar não tenha, mas antes da formação do Clube Oriental Peixão, 2 anos antes, creio eu, 1 ano e tal ou 2 anos antes, houve aqui a tentativa de formação de um clube que se chamava Clube Desportivo e Recreativo Peixanense. A sério? Não sabia disso. Exatamente. Dos sócios proponentes. Sim. Não chegaram a ser sócios, porque depois aquilo não teve andamento. Eu tenho esses documentos lá em casa. Ainda está vivo um dos homens que assinaram a petição que foi dirigida ao Governo Civil de Faro. Mas isso estamos a falar que é o Zé Lino. Em 1947? Por aí, sim. Ok. O clube foi formado em 49? É 49, exatamente. Aquilo foi antes. Era, lembro-me assim de memória, o meu pai, o Chico Carpinteiro, o avô do Alcino, o teu avô, o Zé Lino. O Zé Lino, que ainda é o único vivo agora. É o único dos que eu lá tenho a lista dos sócios. Mas eram vários, umas dezenas deles daqui. Tudo não foi para a frente? Não foi para a frente porque a maioria das pessoas que lá estavam, embora houvesse ali pessoas ligadas à situação, dizia-se, ao regime, a maioria eram pessoas da oposição. E aquilo chegou ao Governo Civil e morreu ali. Só, creio que 2 anos depois, é que surgiu então o Clube Oriental de Peixão. Portanto, eu, se alguma vez tiverem interesse até em questões históricas... Com certeza. Tenho lá esses documentos com os nomes de todas as pessoas que apareceram disso. Muito interessante mesmo. Quais eram os maiores desafios que enfrentaste na altura, como presidente, com direção? Quais eram os maiores desafios na altura que tiveste em presidente?
Foram vários. Primeiro, a altura era muito difícil em termos económicos. O clube vivia muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E depois havia muita, como é que eu dizer, hoje as coisas parecem que estão mais pacíficas, mas aquilo, naqueles anos de 82, de 80 e tal, havia muita fricção política, ou se era de um lado ou se era do outro. As pessoas não aceitavam muito bem que houvesse aquela tolerância como hoje. Penso que hoje existe, não é? Sim. Penso que hoje existe. E havia muita dificuldade também, por exemplo, eu recordo nesse ano, quando fizemos a festa de Peixão, lá na igreja. Quem foi o artista, lembras-te? Desse ano não me lembro. Não me lembro. Tivemos vários artistas ali nessa altura. Não sei se foi a Cândida Branca Flor. Olha, talvez. Se não foi nesse ano, foi no outro a seguir ou no outro antes. Sim. Mas havia muitas dificuldades, por exemplo, as cadeiras, as mesas. Sim. Tínhamos que ir pedir, tínhamos que cartar, a festa era toda montada de base. Pois. Aliás, antes do 25 de Abril já era assim. Sim. Juntava-se a malta, os da direção, os miúdos que havia por aí, abria-se buracos, punha-se os paus, levávamos semana inteira lá a trabalhar para depois aquilo, para depois desmontar. Pois. 2 dias depois, não é? Trabalheira. 2 dias depois. E nesse ano, estou aqui a recordar de uma dessas dificuldades que o clube aqui passou, e que eu passei na altura, que era presidente. Nós decidimos que, em vez de estar a pedir as cadeiras, que era sempre um problema, e as mesas, porque é que nós não fazíamos um investimento e não comprávamos, mandávamos fazer as mesas, e fizemos, mandámos fazer. Na altura era do Barraqueiro Estevão, e encomendámos, já não me recordo o número das mesas, mas era um número razoável de mesas e cadeiras. Acreditas que o 25 de Abril teve impacto no crescimento do Clube Oriental de Peixão e na aldeia? Teve muito. E muito. Aliás, o 25 de Abril teve impacto em toda a nossa vida. O 25 de Abril é, para mim, não é? Tirando o meu aniversário e dos meus mais próximos familiares, é a minha data. O 25 de Abril é um marco. É o antes do 25 de Abril e é o depois do 25 de Abril. E não há dúvida nenhuma, quer em relação a essa pergunta que fizeste do Clube Oriental de Peixão, quer em relação à aldeia, à freguesia de Peixão, quer ao Concelho de Olhão, quer no total do Algarve, do país, ao antes do 25 de Abril e ao depois do 25 de Abril. E é notória a diferença do antes e do depois. Para melhor. Para muito melhor. Claro. Para muito melhor, isso não há dúvida. E no clube foi a mesma coisa. E na freguesia. Qual foi a grande diferença que notaste o antes do 25 de Abril aqui no clube? Como é que as coisas eram? E o depois? Para já foi a questão da liberdade, que era o essencial. Claro. Era o essencial. A liberdade era fundamental, como era fundamental aqui para o clube. Para o clube poder apresentar coisas diferentes do que apresentava, fazer... Estavam muito limitados? Sim, tudo estava limitado, Miguel. Tudo estava limitado. A gente não podemos cingir ao Clube Oriental Peixão como se fosse um grão aqui no meio. Era tudo igual. Tudo estava limitado. Todos nós estávamos limitados. Embora muitas pessoas, se calhar, na altura não se apercebessem muito disso, mas a nossa vida estava toda limitada, estava restringida. Não se podia, não tínhamos direito, por exemplo, de associação em termos políticos. Como tu sabes bem, só havia um partido único, não é? E tanto em termos políticos como em termos associativos. Exato. Era tudo controlado. Como eu te disse há bocado, aquela questão do clube recreativo e desportivo, portanto, morreu sem ter nascido, não é? Foi um nado morto porque... E como é que foi fundado 2 anos mais tarde? Como? Como é que foi fundado depois o Clube Oriental de Peixão, 2 anos mais tarde? Aí depois aceitaram. Não, mas a grande dúvida ali, nesse clube, é porque a maioria, ou se não os principais rostos da iniciativa eram pessoas da oposição. Exato. E esses estavam carimbados. Tanto o Mestre Carpinteiro, como o meu pai, como o Mestre Lopes, como o Zé Espanha, como esses todos. Embora no grupo de proponentes desse clube houvesse pessoas ligadas ao regime, à situação. Sim. Exatamente. Mas eram menos. Sim. Portanto, o grande grosso eram pessoas da oposição. Claro, foi chumbado. E
não o governador civil, não é? Ninguém ia aceitar uma coisa dessas, como não aceitar. Morreu ali. Exatamente. Foi um nado morto, não chegou a existir. Como é que o clube foi aproveitando as novas oportunidades dadas pelo 25 de Abril? Eu creio que foi aproveitando dentro também das possibilidades do Clube Oriental Peixão. O Clube Oriental Peixão depois é um clube de uma freguesia, como um clube pequeno, não é? Não sei quantos sócios tem hoje. Tem um grande dinamismo em termos do atletismo. É um clube reconhecido a nível nacional. E sempre o clube foi-se... As várias direções do clube. Eu, depois de ser presidente, portanto, em 82, depois fui ao Alcim. Eu depois ainda apareci em várias direções, com o Eduardo Ângelo, com o Vino Balcharneca, pertencia a uma série número de direções. E sempre fomos tentando que o clube fosse progredindo, não é? Claro. A recuperação da sala, a recuperação das instalações, isto aqui não havia nada disto, quer dizer, havia este espaço, mas o bar era aqui. O bar era aí. O bar passou lá para o outro lado. Mesmo ali a sala de direção já foi mudada, tudo isto foi sempre havendo aqui, digamos, uma dinâmica de melhoria e de andar um bocadinho para a frente. Sim. O clube depois ainda chegou a ter também a secção de cicloturismo, durante alguns anos, que ainda fiz parte também. Houve melhorias já ali no campo de futebol, em diversas coisas. Portanto, o 25 de Abril e os anos seguintes, houve sempre uma dinâmica de melhoria sempre do Clube Oriental Peixão. Claro. Desde o início, desde 49? Não eras nascido na altura. 49 ainda não nascido sequer. Mas que o clube estava estagnado a partir do 25 de Abril, é que houve uma maior evolução? Sim, eu não direi estagnado, mas estava estava limitado. Amortecido ali. Estava limitado, não é? A partir do 25 de Abril, sim, houve uma grande dinâmica aí, uma grande abertura aqui do Clube Oriental Peixão. Abriu portas para... Sim, abriu portas a outras pessoas, a outras atividades, tudo. Foi tudo diferente. Como eu dizia há bocado, o antes do 25 de Abril era uma coisa, após o 25 de Abril foi outra. Há aquele marco que serve de referência, ainda hoje, é a referência entre o antes e o depois. E depois, exatamente. Não só no clube, como em tudo. Em tudo. Não vale a pena estarmos aqui com... Sim. Não há... O clube foi, como outras... Como todos nós, como as empresas, como as pessoas, como as associações, como tudo, como a Câmara, como a Junta. Tudo evoluiu ao longo dos anos. Já posso dizer é que um momento que ainda hoje me lembro perfeitamente e que marcou, na sala aqui do Clube Oriental, onde nós estamos, foi a reunião a seguir ao 25 de Abril. No dia 20 de junho de 74 foi eleita a Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Peixão. Aqui na sala. Aqui na sala do Clube Oriental de Peixão. Não cabia mais ninguém. Estava atulhado, as pessoas ficavam a espreitar lá à porta e aqui em cima, isto na altura era o bar. Sim. Portanto, a mesa de quem estava a dirigir aquilo, salvo era lá embaixo, ou aqui encostado, já não me recordo bem, e aqui foi eleita pelo povo, diretamente, sem eleições, braço no ar. Foi eleita a Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Peixão. A Junta que era presidida por António Guita, que foi presidente da Junta durante 32 anos, e depois a Comissão Administrativa foi composta pelo Danilo da Quinta. Olha, está quase a fazer um ano que ele morreu, faz agora no dia 28, salvo erro. Pelo teu avô e pelo Francisco Mateus dos Santos, que era conhecido pelo Chico dos Barros. Já ouvi falar, o meu pai também se tem. O João Granja era o presidente, o Danilo era o secretário e o Chico dos Barros era o tesoureiro. Da Junta de Freguesia. Mas foi eleita aqui. Foi eleita aqui. Aqui, na sala do Clube Oriental de Peixão. Portanto, o clube aí tem esse é um dos marcos aqui do clube. Foi aqui nesta sala que foi escolhida pelo povo, pela população de Peixão, a oficina do Chico Carpinteiro. Funcionou durante anos como gabinete de leitura, porque recebia o jornal República. E quem queria ter alguma informação política ou de qualquer outro assunto, passava por ali no jornal. O jornal estava lá todos os dias. Portanto, que papel é que achas que o clube desempenha e desempenhou ao longo destes anos todos
na vida da freguesia? Achas que teve um papel importante na vida da freguesia? Sim, acho que sim, acho que sim. Principalmente a nível da juventude. Sempre teve assim, creio que hoje continua. E é importante que haja associações, que as pessoas possam frequentar as associações, que haja atividades e que chamem as pessoas para não ficarmos isolados. Qualquer dia só sabemos já estar ao telemóvel uns com os outros nas redes sociais e aqui e ali. E o movimento associativismo é fundamental na formação das pessoas, principalmente nos jovens. Teve influência na freguesia, creio que continua a ter influência na freguesia, estou perfeitamente consciente disso e acho que a direção que está deve continuar e apostar a que está e a que virá, não é? Os jovens é fundamental terem alguma ocupação, ou no atletismo, ou no futebol, ou na cultura, onde quer que seja. E as associações são vocacionadas mesmo para isso. Abrem portas abrem portas e deixam as pessoas viver de outra forma, para não estarmos isolados. O movimento associativo, considero que foi fundamental antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril e continua a ser fundamental. E cá trabalhamos para isso. Exatamente, espero bem que sim. Bom, uma última pergunta agora. Se pudesses abraçar o clube, sendo uma pessoa, o que lhe dirias ao ouvido? Epá, Esta pergunta... O que lhe diria ao ouvido, pois. Portanto, não é uma pergunta assim de uma só resposta, não é? Ou de uma resposta muito fácil. Mas diria ao clube, continua. Estamos no bom caminho? Continua. Ora, esta. É isso mesmo. Obrigado, Miguel. Obrigado nós. Obrigado aí pelo convite e a vocês também. Muito obrigada. E viva o 25 de Abril. E viva o 25 de Abril, sempre.